Olá, pessoal, tudo bem? Bom, estou passando aqui para gravar mais um vídeo a respeito da resolução da prova aí de professores de matemática da Prefeitura de São Caetano. Então, vou começar a resolver essa prova aqui aos poucos e vou compartilhando aí com vocês. Então, os que prestaram concurso, vou passar essas resoluções e futuros professores aí que vão prestar concurso, a gente vai tomando conhecimento. Então, é sempre bom estar acompanhando aí o nível das questões. Algumas questões de São Caetano aí mais simples, outras um pouquinho mais trabalhosas, vou resolvendo passo a passo aí com vocês. Então, nesse vídeo aí está constando que eu vou resolver as questões 22 e 23, mas eu vou fazer um comentário aqui também sobre a questão 21, ok? Então, se você não é inscrito aí, professor de matemática e futuramente vai prestar concurso, a gente pede aí para você se inscrever e colaborar aí com o crescimento do nosso canal, tá? Bom, então deixa eu compartilhar aqui a prova com vocês. Bom, gente, então a primeira questão aqui eu nem havia colocado na thumb aí chamativa do vídeo. Então, essa aqui é professor de nível 2, matemática, prova do tipo A, tá? Ele chama aqui de conhecimentos específicos. Então, vai vir a parte aí, quando a gente fala conhecimentos específicos, da área de matemática. Porém, nessa questão 21, apesar de estar citado aqui conhecimentos específicos, na minha visão, ela veio uma questão pedagógica, tá? Então, eu nem tinha colocado no vídeo, mas vou comentar aqui. E, às vezes, como pedagógico, eu já falei em outros vídeos que eu gravo, a questão pedagógica, geralmente, o meu nível de acerto aí em concursos, ele beira os 50%, tá? Então, eu sofro aí com essa parte pedagógica, porque eu acho complicado às vezes. E se a gente não lê toda a bibliografia aqui, por exemplo, se a gente não lê o currículo lá do município de São Caetano, às vezes a gente dá uma empacada, porque ele quer exatamente o que está disponível no currículo, tá? Então, essa primeira questão, na hora de resolver, eu, por exemplo, e aí quem fez a prova pode comentar, eu fiquei numa dúvida aqui entre duas questões, tá? Então ele fala assim, ó, o currículo do município de São Caetano do Sul nutre-se na Constituição Federal, tá? Então, ele também vai usar a Constituição Federal, muitas vezes a ideia da BNCC, ele fala que ele nutre-se na Constituição, que afirma a educação como um direito subjetivo reservado a todos os bebês, crianças, adolescentes e jovens. Desse modo, o município de São Caetano do Sul reitera seu pacto expressamente assumido, salvaguardando o direito constitucional à educação. E aí ele fala, nesse sentido, considerando os princípios desse currículo para a educação, assinalem o item correto, tá? Então, a gente vai ler. Então, eu falei assim, ó, fui ler os saberes construídos na escola são compreendidos como um processo descontínuo, tá? Então, quando eu leio que os saberes são compreendidos como um processo descontínuo para superar a ideia de passagem ou etapas, eu já descarto isso aqui, a questão de um processo descontínuo. A educação, a escola é um processo contínuo. Então, eu, por exemplo, falo, essa aqui, para mim, essa palavra, ela já faz com que eu descartaria a alternativa A. Aí a B, ele fala assim, a formação adjunta implica em compreender e significar o processo educativo, considerando o bebê, a criança, o adolescente, o jovem em sua totalidade. Aí, até aí, tudo bem. Pleiteando uma escola com posturas mais dialógicas e articuladas com esses sujeitos, tá? O que me faria descartar B? Essa postura dialógica e articulada com esses sujeitos, né? O bebê, a criança, então é um pouco complicado. A postura dialógica, né? E articulada com esses sujeitos, na questão do bebê, eu acho que, pelo menos, o que me levaria a não escolher essa postura dialógica, esse diálogo, né, com o bebê. Na verdade, para mim,
eu consideraria ali como um cuidado com o bebê. Essa postura dialógica e articulada, o articulado pode até ser, né? Eu não conheço muito de educação infantil, mas essa palavra, postura dialógica e considerando o bebê, foi a questão que eu descartaria, tá? Aí eu li a C, ele falava a construção de uma proposta de educação integral, se fala muito em educação integral, pressupõe novos conteúdos relacionados à sustentabilidade ambiental, aos direitos humanos, ao respeito, à valorização das diferenças e à complexidade das relações entre escola e sociedade. Tá? Então, quando eu li a C, eu falei, ó, C não tem, eu não consigo enxergar nenhuma palavrinha aí que fuja do princípio da escola. Só que quando eu li a D, os saberes, os tempos e os espaços escolares, bem como suas interações e suas singularidades, ensejam um projeto político pedagógico para superar a consolidação entre os saberes aprendidos na escola e o uso desses saberes ao longo da vida. Eu também leio e aceito essa D, né? Então, para mim, só para a gente ver como às vezes é complicado, eu entendo que a C tá bacana da educação integral, mas que a D também não tem nada que desabone, tá? Então eu falo assim, aquela história. E aí a gente teria que estar dando uma olhada no currículo da cidade se cita alguma coisa, tá? Até a princípio, como eh, sei lá se é uma coisa um pouco de sensibilidade, eu falo assim, ah, C apareceu primeiro, eu responderia primeiro, né? Talvez a C, mas a D também. Então, isso aqui me geraria dúvida. Eu não sei quem resolveu a prova, o que vocês pensaram, ou quem acertou e quem errou, como que vocês tomaram essa decisão? Mas só para dizer que e na pedagógica eu sou um cara que eu apanho, tá, gente? Apanho assim, eu faço meu 50%, dá uma garantia de concurso, na maioria das vezes, mas são essas situações aqui que eu falo, e agora o que que eu faço, tá? Porque eu não consigo ver, a não ser as pessoas que leem lá o currículo da cidade pode afirmar, ah, esse texto consta lá, tá? Mas eu acho que eu ficaria na dúvida entre C e D, tá? E só para vocês acompanharem, essa era a questão 21, tá? Então tá lá o professor de matemática, prova tipo A, eles dizem que a correta é a 21C, tá? Então a questão correta era essa aqui, dessa educação integral, tá? Mas eu não consigo ver a D também com alguma coisa que fuja a questão da escola, tá? Posso estar enganado, aí eu não estudei, não fiz a prova, não li o currículo da cidade, então, até curiosamente, eu queria ver o pessoal que acertou, como que vocês tomaram essa decisão, ou se deu dúvida aí para vocês, tá? Bom, aí depois, gente, aí ele vem a parte para mim realmente de conhecimentos específicos, quando ele diz, essa para mim ainda era o que eu chamo de pedagógica. Então ele veio aqui para a questão 22 e eu citei que ia resolver aí a 22 e 23 nesse vídeo. Então essa aqui falava assim, ó, a probabilidade de se retirar uma carta ao acaso de um baralho de 52 cartas, que esta carta seja um ás de naipe vermelho ou uma carta qualquer de naipe preto. Já aconteceu de eu dar questões de probabilidade para os alunos a respeito de baralho e as pessoas falarem assim, alunos de 14, 15 anos falam que não jogaram baralho na vida. Então, fala assim, mas eu não sei as cartas, quando você fala ás, naipe vermelho, tem pessoas, por incrível que pareça, que não conhecem, tá? Mas aqui os professores a gente acredita que conhece. Então, uma questão tranquila, a probabilidade de você tirar uma carta ao caso de um baralho de 52 cartas. Então, tem 4 naipes, espada, paus, ouro e copas. Né? Ouros e copas. 13 cartas para cada um. Então, vem o ás, aí o 2, o 3, o 4, o 5, 6, 7, 8, 9 e 10.
valete, dama e rei, né? Tem gente que é rato em baralho, conhece muito bem. E ele falou assim, então, qual a probabilidade de tirar uma carta desse baralho de 52 cartas, que esta carta seja um as de naipe vermelho ou uma carta qualquer de naipe preto, tá? Então, essa palavra ou aqui, ó, tá? Uma ou outra, ele vai trabalhar a questão da união de dois eventos. O próprio ou aqui, ele já é um comando para mim, ou um ou outro, tá? Ou o as vermelho ou um naipe preto, tá? Então, é a tal da probabilidade da união de eventos. A gente fala assim, a probabilidade da união de A, um evento A unido a um evento B, tá? Então, essa probabilidade aqui, ó. Se a gente fizer uma pesquisa, deixa eu pôr aqui no Google, probabilidade da união, já aparece aqui, de dois eventos. Tá? Então, ele vai trazer lá a probabilidade da união de A união B, é a probabilidade de A, mais a probabilidade de B, menos a probabilidade da intersecção dos dois. Tá? Então, o que se repete, a gente tira. Então, eu falo assim, a gente vai fazer lá a probabilidade do A, mais a probabilidade do B, menos a probabilidade da intersecção. E por que que a gente faz menos essa probabilidade do A intersecção B? Eu falo assim para os alunos, para a gente não contar duas vezes. Então, vamos supor que eu pegue números aí, ó. Deixa eu pegar aqui números de 1 a 20. Só para dar um exemplo aqui. Então, eu tenho aqui, ó, legal, consegui aqui uma imagem que tem números de 1 a 20. Então, deixa eu pegar aqui. Bom, estou lá, está aqui números de 1 a 20. Se eu fizesse uma pergunta, por exemplo, com probabilidade, qual a probabilidade desses números de 1 a 20 de eu tirar um número que seja ímpar ou primo, tá? Então, eu ia citar aqui, de ser ímpar, né? Eu ia ter aqui o 1 é ímpar, o 3 é ímpar, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, né? A gente sabe lá, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Então, eu tenho 10 números do total de 20, tá? Ou primo, a gente falou. Então, quais são os números primos, né? Eu tenho lá o 2 é primo, o 3 é primo, o 5 é primo, o 7 é primo, né? O 9 não, o 11 é primo, o 13 é primo, o 15 não, 17 é primo e 19 é primo. Então, o que acontece? A primeira probabilidade de ter ímpar, eu teria 10 números ímpares. Quantos primos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais 8. Tá? Só que repare que alguns números, o 3, por exemplo, se eu somasse simplesmente e falasse 18 de 20, eu estaria contando o 3 duas vezes, porque eu contei ele como sendo ímpar, na questão do ímpar, e depois eu contei ele como sendo primo. Então, eu estaria contando duas vezes. O que a gente faz? A gente vai tirar essa quantidade que se repete, né? Eu posso escrever aqui os conjuntos, tá? Eu escrevo o conjunto dos ímpares, 1, 3, né? 5, 7, 9, né? 11, 13, 15, 17 e 19. Então, eu falo assim, a gente já fez aqui 10 números ímpares, né? Aí eu vou o outro evento. Quais são os números primos? O 2, o 3, o 5, o 7, aí o 9 não, né? O 11, o 13, o 17 e o 19. Que a gente falou, ó, tem mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só que é aquela história. Por que que eu tenho que tirar a intersecção?
senão estou contando duas vezes. Eu contei o 3 lá em cima e contei de novo. Aí eu contei o 5 lá em cima e contei aqui. O 7 contei. O 11 contei. O 13 contei. O 17 contei. E o 19 contei. Então, eu estaria contando eles duas vezes. Então, eu vou tirar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É 10 mais 8, 18 menos 7. A probabilidade é 11 de 20, tá? Então, basicamente, a gente está falando da tal da união de dois eventos. E eu tiro os repetidos. Só que existe aquela questão de eventos mutuamente exclusivos. Então, qual a probabilidade aqui de eu tirar uma carta que seja um as de naipe vermelho? E eu vou ter um as de copas e um as de ouro. Então, eu tenho o as, né? Pôr aqui o as vermelho. Eu tenho um as que é de copas e eu tenho um as que é de ouro. Então, eu tenho dois aqui. Aí depois, qual a probabilidade de tirar numa carta de naipe preto? Né? Ter um naipe preto, eu tenho 13 cartas de paus e eu tenho 13 cartas de espada, né? Para quem conhece o baralho. Só que aqui não se repete, porque aqui eu estou falando em cartas de naipe vermelho, aqui preta. Tá? Então não tem nada repetido. Eu falo que eu tenho eventos mutuamente exclusivos. O A é, é um caso só para ele e o B. Então é só somar, tá? Tem um aqui, as de copas, um de ouro, e eu tenho 13 cartas de paus e 13 de espada. Então 13 mais 13, 26, mais um, 27, mais um, 28. Então a probabilidade aqui, né, nesse exercício, teria 28 cartas de um total de 52. Né? É isso aqui que a gente teria, 28 de 52, essa é a probabilidade. Ah, mas não apareceu 28 de 52. Ele simplificou, né? Então, ele dividiu. De cara aqui, os dois são pares. Então, se eu dividir por 2, 14 de 26. Ah, mas é par ainda. Então, 7 de 13. Né? Podia dividir direto por 4. Então, tem aqui 7 de 13, alternativa A, né? Bem tranquilo, tá? Eu estou fazendo o exercício aqui mais detalhado, porque às vezes alguns alunos vão ver também e estudar, tá? Obviamente. Mas a gente tinha essa probabilidade aqui. Então, a questão 22, ó, quando a gente for olhar aqui no gabarito, prova de matemática tipo A, questão 22, a alternativa A aqui, ó. Tá? Então, acho eu bem tranquilo aí. Não era aqui que ia derrubar as pessoas, aquele pontinho para garantir. A gente está explicando também a palavra ou aqui, ou um ou outro. Então, são dois eventos. Eu tenho a probabilidade de um, tenho a probabilidade do outro, mas se tiver alguma coisa que eu contei duas vezes, a tal da intersecção eu tenho que tirar. Ó, diminui isso aqui para não ter essa contagem repetida. Eu faço o espaço amostral de cada evento, mas eu tiro o que se repete, tá? Então, para os alunos aí que estão vendo também, essa questão seria a alternativa A aqui, ó, 22 no gabarito, 22, né? Prova de matemática do tipo A, 22A, tá? Então, seria a questão 22. Aí, a outra questão, deixa eu tirar um print aqui e a gente fazer, ó. Bom, então aqui na questão 23, né, ele pega aí medidas de comprimento, medidas de área, volume e depois uma medida de volume, litros e centímetros, tá? E ele fala assim, ó, transformando 15 quilômetros em centímetros, 12 metros quadrados em decímetros quadrados, 14 centímetros cúbicos em milímetros cúbicos e 11 litros em centímetros cúbicos, o que a gente vai ter, né? Então, primeiro aqui ele começa transformando quilômetros para centímetros. A gente precisa saber lá a escala de medidas de comprimento do sistema internacional que trabalha com metro, né? Então, a gente fala, o metro é o meu padrão. Então, eu tenho o metro, depois eu tenho o decímetro, que a gente fala que o decímetro é inicial, que essa medida é 10, ela vai valer 10 vezes o metro. Depois a gente vai ter o centímetro,
que é C de 100 vezes o metro, e a gente vai ter o milímetro, 1000 vezes o metro. A gente vai ter aqui, maior que o metro, o decâmetro, vamos ter o hectômetro e vamos ter o quilômetro, né? Que é uma medida mais comum. Hectômetro e decâmetro a gente usa pouco aí, mas o sistema de medidas de comprimento, o metro é referência e ele trabalha dessa forma. Então, como que funciona essa questão? Ele falou assim, transforme 15 quilômetros em centímetros. Então, eu tenho lá 15 quilômetros, né? Eu ponho um algarismo aqui, o 15 na casa do quilômetro, tá? E eu tenho lá 15 quilômetros, e eu quero transformar para centímetros. Lembra que eu falei aqui que do metro para o decímetro, isso foi multiplicado por 10. Falou que é 10 vezes o metro. Aí o centímetro é 10 vezes o decímetro, né? Mas se eu pegar aqui do metro, é 10 vezes 10, 100. Então, cada casa da maior medida para menor, que eu altero uma casa aqui, eu multiplico por 10. Então, se eu pegar o 15 e multiplicar por 10, a gente só vai acrescentando zero. Então, eu multiplico por 10. No sentido contrário, a gente divide. Então, 15 quilômetros para hectômetros viraria 150. É só ir acrescentando zero, zero, zero e zero, né? Então, como ele queria de quilômetros para centímetros, eu tenho aqui 1,5 milhão, né, de centímetros. E aí eu olho que a alternativa A está correta, a B a gente já risca, que está dando 1.500, não é? Depois 1,5 milhão de centímetros e 1,5 milhão de centímetros. Então, tanto A, B e C falam que é 1,5 milhão. A gente consegue descartar a alternativa B. Depois, a segunda transformação, ele vai transformar 12 metros quadrados em decímetros quadrados. Então, eu posso vir aqui, ó, e falar o seguinte, de metros, só que é metros quadrados. Então, eu falo que 1 metro ele vale 10 decímetros, tá? Então, se eu pego um quadrado aqui, ó, eu falo assim, eu pego um quadrado de 1 metro, né? Estou falando em medidas metros quadrados. Então, se eu pegar um quadrado de 1 metro por 1 metro, eu falo que 1 vezes 1, a área aqui, que esse quadrado ele tem 1 metro quadrado de área. Tá? Só que como 1 metro são 10 decímetros, se eu transformar isso em decímetros, ó, eu vou falar que esse lado mede 10 decímetros e esse lado mede 10 decímetros. E se eu multiplicar 10 vezes 10, vai dar 100 decímetros quadrados. Então, a gente fala que 1 metro quadrado corresponde a 100 decímetros quadrados. E aí, aqui, como tinha 12 metros quadrados, eu vou fazer 12 vezes 100. Vai dar, acrescentar 2 zeros, 1.200. Aí eu vou lá e olho que a alternativa A fala que é 1.200 decímetros quadrados, que a B 1.200 e a outra 1.200, né? Então, eu podia até pular essa etapa, porque os três são iguais. Se eu tivesse visto, falar, eu vou lá para outra transformação, tá? A gente está fazendo aqui o passo a passo. Beleza. Aí eu vou para a próxima. Ele fala que vai transformar 14 centímetros cúbicos em milímetros cúbicos. Olha lá. Vou pôr aqui, 1 centímetro vai valer 10 milímetros, tá? Então, se eu fizer um cubo aqui, ó, de 1 centímetro, né? Então, eu falo assim, esse cubo tem 1 centímetro de comprimento, 1 de largura e 1 de altura. Então, qual é o volume? 1 vezes 1 vezes 1? 1 centímetro cúbico, tá? Mas como 1 centímetro são 10 milímetros, então eu falo que esse 1 centímetro aqui corresponde a 10 milímetros. Esse 10 milímetros e esse 10 milímetros. Então, se eu fizer, como é volume, como é a medida de volume, 10 vezes 10, 100 vezes 10 mil. Então, cada centímetro cúbico são 1.000 milímetros cúbicos, né? Aqui tinha 14 centímetros cúbicos.
Se 1 centímetro é 1.000, 14 são 14.000. Aí eu vou olhar aqui, né? Ele fala aqui na transformação, ó, nada 1.400 milímetros cúbicos. E eu estou dizendo que vai dar 14.000. Risca esse cara aqui, né? Depois, aqui 14.000 milímetros cúbicos, né? Então, essa está correta. E aqui 14 milímetros cúbicos. Então, risca essa aqui também. Tá? Portanto, aí a gente mata que é a alternativa C. Tá? Questão 23 aqui, ó. Gabarito, prova 23, alternativa C, tá? Então, está resolvido aí. Só para a gente fechar o último, ele falou que 11 litros em centímetros cúbicos, tá? Então, a gente saber que 1 litro, ele é igual a 1 decímetro cúbico, tá? Cada litro é 1 decímetro cúbico. Se a gente fizer um reservatório medindo 1 decímetro, 1 decímetro e 1 decímetro, ele vai dar 1 litro, tá? A gente podia só pesquisar aqui, ó. Transformar litros em decímetros. Vou colocar aqui. Tá? Ele vai para 1 litro, 1 decímetro cúbico, tá? Se a gente pegar a imagem aqui, vai aparecer, ó, que cada 1 litro é 1 decímetro. Se eu fizer um reservatório de 1 por 1 por 1, cabe exatamente 1 litro. Eu não sei aí se o professor aqui no vídeo fez essa experiência, mas o que a gente sabe é que 1 decímetro cúbico é 1 litro. Você pode fazer aí, né? Então, 1 decímetro cúbico, ele mede aqui, vou fazer um outro cubinho aqui, né? Então, vou fazer um outro cubo aqui, 1 dm, mais 1 dm e 1 dm. 1 vezes 1 vezes 1 vai dar 1 decímetro cúbico, tá? Só que ele ia transformar, ele fala aqui, na última, 11 litros em centímetro cúbico. Então, se eu pegar o decímetro e transformar para centímetros, dá 10 vezes 10, 10 vezes 10 vezes 10. Então, cada 1 decímetro cúbico corresponde a 1.000 centímetros cúbicos, né? Ou seja, cada 1 litro são 1.000 centímetros cúbicos, que era o que ele queria transformar, né? Como aqui ele falou em 11 litros, então eu ia ter 11.000 centímetros cúbicos, ó. A alternativa aqui já está correta. A D também está dizendo 11.000, mas a gente já tinha riscado lá pela outra, tá? Então, só para a gente completar, que esses 11 litros seriam 11.000 centímetros cúbicos, tá? E aí ele fez aí a resolução da 22 e 23. Acho eu que tranquilo nesse sentido, para iniciar a prova lá, acho que não tinham grandes problemas, mas a gente trouxe essa questão da transformação de medidas de área e medidas de volume, ok? Brevemente aí eu vou continuar resolvendo as questões aí de matemática. Se você teve alguma dificuldade, acompanhe aí as próximas questões que a gente vai trazer, tá? Mais uma vez aí, se você não é inscrito, a gente pede sua inscrição, que a gente vai estar resolvendo aí questões desse concurso e de outros aí que porventura surgirem, tá? Um grande abraço, então, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.